Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 95, capítulo 9 do livro da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trapé. Desiludido. Ainda que fiel às práticas da seita, o austero maniqueu nunca esteve certo da verdade do maniqueísmo. Exteriormente mostrava segurança de si, antes atrevimento. Fazia prosélitos e dizia à sua mãe que um dia ela viria a ser maniqueia. Que coisa, hein? Extraordinária, né? Mas interiormente, as coisas eram diferentes. As inquietudes, as dúvidas, as dificuldades começaram logo. Começaram no âmbito científico, no âmbito escriturístico e no âmbito metafísico. Terminado o último ano de universidade, voltou a Tagaste. Pouco tempo depois, pouco mais de um ano, seja pela morte inesperada de um caríssimo amigo, seja, abre aspas, pelo desejo de uma profissão mais ilustre, fecha aspas, desceu novamente para o vale do Megerda e abriu em Cartago uma escola de retórica. Entre mentes, aplicou-se com paixão ao estudo das artes liberais. Leu todos os tratados de que pôde dispor. Entre estes, em primeiro lugar, os 9 tratados sobre as disciplinas de Varrão, o mais douto dos romanos, dedicados, respectivamente, segundo a opinião mais comum, às seguintes matérias: gramática, dialética, retórica, geometria, aritmética, astronomia, música, medicina, arquitetura. Praticamente aqui o trivium e o quadrivium, né? Juntos. Estudou, sobretudo, a filosofia e teve um particular interesse pela astronomia. Estendeu sua curiosidade, que logo se tornou obstinada da paixão, até a astrologia. Abre aspas, tinha lido muitas obras de filósofos e recordava-me deles muito bem. Fecha aspas. Quais obras tinha lido? Provavelmente os citados livros sobre as disciplinas e outras obras de Varrão, como o Tratado sobre a Filosofia, as obras filosóficas de Cícero, os manuais de Celcino, que, abre aspas, em 6 grandes volumes expõe as opiniões de todos os filósofos, cerca de 100, fecha aspas. De Aulo Gélio, Noites Áticas, abre aspas, homem da palavra elegante e de muita e fecunda ciência, fecha aspas. Todas essas aspas são de Agostinho, né? Talvez de Nicômaco de Gerasa, cuja introdução aritmética fora traduzida ao latim por Apuleio, e de outros ainda. Leu também, penso, as obras dos representantes do estoicismo romano, ao menos de Sêneca. Ora, nessa não vulgar erudição, expressão entre aspas, tocou um ponto de contraste
que com a religião não tinha nada a ver, com a doutrina maniqueia. Dizia respeito à astronomia. Abre aspas. Recordava-me de muitas verdades afirmadas por aqueles filósofos acerca da criação, e delas tinha em mente a explicação científica baseada em números e na sucessão das estações e das visíveis manifestações dos astros, e confrontava-as com o que tinha dito Mani, o qual escreveu muito sobre tais argumentos, fecha aspas. Mas as coisas não se esclareciam. Abre aspas. Não me convencia a explicação dos solstícios, dos equinócios, dos eclipses e de tudo quanto havia colhido nos livros da sabedoria profana. Todavia, continua nas confissões, impunha-se-me crer naquela doutrina que não concordava com as explicações baseadas nos números e no testemunho dos meus olhos. Fecha aspas. Olha que coisa interessante. Aqui nós vemos Santo Agostinho, né? Estudando astronomia. E como a gente sabe, né? A gnose, qualquer gnose, qualquer fonte gnóstica, né? Tem uma explicação paralela, diferente, alternativa ao livro do Gênesis, sobre a criação do universo, né? E Agostinho aqui está estudando astronomia com sábios, pagãos, enfim, e está comparando as explicações desses sábios com o que a gnose maniqueia tinha dito a ele, né? Porque a gente sabe que a gnose maniqueia tem uma cosmografia e uma cosmogonia, né? E não está batendo uma com a outra, né? Certo? Então, o argumento aqui é científico, é astronômico. Uma coisa parecida com o que a gente está fazendo com o Gênesis, né? Estudando o Gênesis do ponto de vista científico, comparando as teorias científicas modernas, e vendo se tem alguma coisa a ver com a cosmografia, cosmogonia do nosso Gênesis, né? Então ele fez esse movimento também, né? Em relação a Mani. Essas verdades científicas não fazem parte da fé religiosa. Podem-se, portanto, ignorá-las. Antes, podem-se proferir falsas opiniões a seu respeito, sem que se perca a piedade para com Deus. Isso é a opinião do autor aqui, tá? Vocês sabem que eu não concordo com essa opinião, né? Tá certo? Essas verdades científicas não fazem parte da fé religiosa. Dito assim, parece mesmo que ele tem razão, né? Mas elas podem ser muito bem usadas para corroer a nossa fé, né? E segundo Santo Tomás de Aquino, né? Qualquer falsa opinião que você tenha sobre a natureza criada por Deus, isso pode te levar a ter uma falsa ideia da criação e do Criador, né? Mas vamos continuar aqui. Mani poderia não ter falado disso. Ao contrário, disso falou e escreveu, e propôs esses ensinamentos com a mesma autoridade com que propunha aqueles estritamente religiosos, com a autoridade de apóstolo de Cristo, antes com a autoridade do Espírito Santo em pessoa. Abre aspas. Por isso, quando se colhiam flagrantes erros na sua teoria sobre o céu, as estrelas e os movimentos do Sol e da Lua, fecha aspas, seu descrédito não podia deixar de repercutir sobre toda a sua doutrina religiosa. Isso aqui está em Confissões, né? Todas essas partes aqui.
O argumento é irrefutável, mas a fama de santidade de que Mani gozava e que Agostinho admitia era tal que o induziu a suspender o julgamento. Preferiu pensar que um atento exame dos ensinamentos maniqueus teria podido igualmente dar razão àqueles fenômenos. Esperou, por isso, a vinda de Fausto, ao qual, como um homem douto, e a seu bispo, os correligionários remetiam-no. Então, o Santo Agostinho deve ter comentado sobre essas dúvidas. Ele falou, não, espera aí, você vai conversar com o Fausto, né? O grande maniqueu. E aí ele vai te esclarecer isso tudo, né? Mas as dificuldades pressionavam também de outra direção. Certo Eupídio costumava discutir publicamente em Cartago contra os maniqueus e citava certas passagens escriturísticas a favor da concordância entre o Antigo e o Novo Testamento, às quais não era fácil responder. Talvez in nuce fossem as mesmas passagens que reportará Agostinho na obra Os Costumes da Igreja Católica e os Costumes dos Maniqueus. Esse é o título da obra, né? A resposta dos adversários parecia-lhe muito frágil. E era-o de fato. Davam-na a ele em segredo, como se estivessem conscientes, eles mesmos, de sua fraqueza. Diziam que, abre aspas, os escritos do Novo Testamento tinham sido falsificados. Não se sabia por quem, com o propósito de enxertar a lei dos judeus na fé cristã. Fecha aspas. Mas a essa afirmação não se seguia nenhuma prova. Não mostrava nenhum exemplar que não fosse interpolado. Mas mesmo diante dessas dificuldades escriturísticas, Agostinho preferiu esperar. Então, primeiro a dificuldade científica, né? Com relação à astronomia, cosmologia, né? Depois aqui a dificuldade escriturística, o âmbito escriturístico, que ele fala lá no início da nossa leitura, né? A interpolação. Por que eles, volto a dizer, né? Por que os maniqueus e os gnósticos cristãos, propriamente, não admitem uma ligação entre o Novo e o Velho Testamento? Porque eles consideram que aquilo que é descrito no Velho Testamento é a história de um Deus mau. E mau, esse Deus é mau porque criou a matéria, que é uma coisa má. Não é? Já o Deus do Novo Testamento, esse é o Deus bom. Não é? Então, qualquer ligação entre os dois testamentos colocaria por terra essa ideia dos dois deuses, né? Da dualidade, né? E jogaria por terra tudo que os maniqueus acreditavam, né? Então, por isso era importante os maniqueus negar essa ligação dos dois testamentos. Só que no Novo Testamento há muitas passagens citando o Velho Testamento, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eles diziam que aquelas passagens foram introduzidas por quem queria fazer essa ligação e não eram verdadeiras, né? Então essas eram as dificuldades escriturísticas, né, que o autor fala aqui. Havia, ademais, contra os maniqueus, o dilema do amigo Nebrídio. Agora, palavras de Santo Agostinho, né?
em Confissões. Ele se perguntava, Nebrídio, o que teria feito a Deus a população das trevas que os maniqueus costumavam opor-lhe como uma massa contrária se Deus tivesse se recusado a misturar-se com ela? Ou respondem, continua Nebrídio, que assim teria sido danificado e então são obrigados a admitir aquilo que não querem, isto é, que Deus não é inviolável, não é incorruptível, ou respondem que dela não teria sofrido dano nenhum e, então, com que objetivo Deus teria aceitado a luta do Deus bom com Deus mau. Uma luta tão dramática, tão desastrosa, na qual uma parte da divindade ter-se-ia misturado com as potências adversas e reduzido à extrema pobreza, teria tido necessidade de socorro para ser liberta e salva. Portanto, ou admitem a incorruptibilidade de Deus e caem no vazio todas as suas afirmações, ou sustentam que Deus é corruptível, e essa é uma afirmação tão falsa, tão execrável, que ninguém está disposto a admiti-la. Esse argumento causou em todos uma grande admiração. Agostinho, todo imerso no materialismo que lhe confundia as ideias, tornava-se pensativo, mas não se dava por vencido. Concebia Deus como uma massa corpórea, expressão entre aspas, né? Porque essa expressão é do próprio livro Confissões, né? E o mal como uma substância. Era natural que, para explicar o mal, não encontrasse outra solução que não a doutrina do dualismo metafísico. Aqui aparece a questão metafísica. Nós já vimos a questão científica e a questão escriturística. Agora a questão metafísica, né? O dualismo metafísico. Desse princípio, como de uma fonte envenenada, derivam todos os outros erros. Permaneceu por isso na seita, esperando que um dia as dificuldades fossem resolvidas. Então ele colocou tudo isso entre parênteses, né? Ele estava consciente disso, mas colocou tudo isso entre parênteses. Esperou Fausto como um grande oráculo. Nesse meio tempo, escreveu um tratado sobre o belo e o conveniente, dedicando-o a um orador romano, Gério, que conhecia só de fama e para o qual olhava como para um ideal. E ele estava esperando Fausto, né? Fausto chegou a Cartago em 383. Agostinho escutou-o, falou com ele, achou-o eloquente, amável, simpático, mas tão incapaz de resolver as suas dúvidas que não aceitou nem mesmo afrontar os argumentos. A modéstia de Fausto agradou a Agostinho, que se tornou amigo dele e pôs-se à disposição dele como mestre de retórica. Mas interiormente se distanciou do maniqueísmo, ou mais exatamente, a confiança posta na seita sofreu um grave abalo e começou a esfriar-se. Abre aspas. Os meus esforços e intentos de prosseguir naquela seita foram todos imediatamente destroçados depois de conhecer aquele homem, ainda que não me separasse deles de tudo. Decidi ficar quieto no momento, na posição que, de alguma maneira, havia alcançado, até que me cintilasse uma luz que merecesse ser preferida. Fecha aspas. Essa luz não brilharia tão cedo. À desilusão sofrida acrescentar-se-ão outras, que esteve a ponto de desacreditar completamente da razão humana. Então, conversou com Fausto, mas não resolveu as questões, né, no âmbito científico, escriturístico e metafísico, né?
Pouco depois do encontro com Fausto, deixou Cartago e partiu para Roma. As razões são conhecidas. Afastar-se de um ambiente escolar que se tornara, por causa dos eversores, insuportável, e encaminhar-se a êxitos mais desejados. Fugiu daqueles alunos bagunceiros, né, de Cartago. Nós já vimos isso aqui, né? Já tinha Roma em mente como um objetivo distante desde quando dedicou a Gélio o seu tratado sobre o belo e o conveniente. É conhecido também o modo da partida para Roma, né? Abre aspas, soprou o vento, inflou as velas e tirou-nos à vista da praia. Fecha aspas. Na praia ficou Mônica, sozinha, enlouquecida pela dor, expressão entre aspas, e incrédula pela traição e pela crueldade do filho, que então atravessara o Mediterrâneo, acompanhada do augúrio profético do amigo Marciano, que enquanto Agostinho estava para subir ao navio, repetira-lhe o verso de Terêncio. Abre aspas, ora outra vida atraste esse dia, outros costumes pede. Fecha aspas. Roma não foi favorável para esse romano da África que estava destinado a interpretar e a cantar suas glórias mais altas. À chegada, esperavam-no uma grave enfermidade e duas amargas experiências. O costume dos alunos de abandonar o professor no momento de ter que lhe pagar o salário estabelecido, costume que devia ser inconveniente para as escassas finanças de Agostinho, e a descoberta da ineficiente prática do maniqueísmo. Então, o Agostinho era um professor, né, de retórica que dava aula para os alunos individualmente ou em grupo, mas tinha que receber diretamente dos alunos, né? Não existia ele não participava de uma escola, né? De um estabelecimento escolar, né? Isso era muito comum, né? Os professores particulares, né? Na época dele. Na Cidade Eterna, foi hóspede dos maniqueus, que eram muitos, nas ocultos, por causa das leis imperiais contra eles, contra os quais os imperadores haviam intervindo repetidamente. Abre aspas. Também em Roma uni-me a aqueles santos falsos e enganadores, não só com aqueles que eram ouvintes, a cujo número pertencia, quem hospedou-me doente e convalescente, mas também com aqueles que chamam de eleitos, fecha aspas, que é um grau acima, né, na sociedade secreta dos maniqueus. O hospedeiro que o acolheu, de nome Constâncio, que mais tarde se tornou católico, era um ouvinte cheio de entusiasmo pela seita e desejoso de que o ideal de perfeição proposto por Mani fosse vivido integralmente. Ele próprio, mesmo sendo um simples ouvinte, dava exemplo disso. Com esse objetivo, projetou recolher em sua casa e manter, às suas custas, todos aqueles que estivessem prontos a seguir sem reservas os preceitos do fundador. Não era uma promessa vazia, era muito rico e podia manter muitas pessoas. Então esse aqui era um mecenas, né, dos maniqueus. As dificuldades desse projeto de vida comum, uma espécie de mosteiro maniqueu, vieram daqueles mesmos que deveriam tê-lo favorecido. Os bispos maniqueus, que não se sentiam bem com aqueles preceitos. Finalmente, Constâncio,
encontrou um deles, um camponês rude e duro. Este se transferiu para aquela morada, onde reuniu os eleitos que viviam em Roma e propôs a regra de vida, extraindo-a da Carta de Mani, a Carta do Fundamento. A muitos a coisa pareceu intolerável e foram-se embora. Outros permaneceram por vergonha. Iniciou-se a prescrita regra de vida. O hospedeiro ouvinte insistia para que as prescrições fossem observadas sem exceção. Então aqui tinha uma regra de vida, uma regra do mosteiro maniqueu, né? Eu já falei com vocês que esse pessoal era muito penitente, né? Isso atraía até os católicos, né? Entretanto, começaram as rixas entre os eleitos, que se acusavam dos próprios delitos. Veja, os eleitos que moravam nesse mosteiro, entre aspas, as pessoas já mais evoluídas na seita secreta dos maniqueus, começaram a brigar entre si, né? A se acusarem, né? Dos delitos contra a regra, né? Descobriu-se então quem eram aqueles que se tinham declarados prontos a observar, com todo rigor, os preceitos do maniqueísmo. Pressionados, confessaram indefinidamente que aqueles preceitos não podiam ser observados. Nasceu uma revolta. O ouvinte hospedeiro resumiu a situação de um dilema. Ou o projeto era razoável e era preciso realizá-lo, ou não o era, e quem havia imposto aqueles preceitos deveria ser considerado um nécio. A revolta cresceu e os gritos da maioria triunfaram. Cada um seguiu seu caminho. Por fim, rendeu-se também o bispo e com suma vergonha fugiu. Tinha um bispo lá, né? Ele próprio não conseguiu seguir a regra, né? Soube-se depois que ele mesmo vivia, esse bispo, né, na comunidade contra as regras professadas, possuindo dinheiro próprio e fazendo-se levar comida às escondidas. Esse episódio confirmou para Agostinho o quanto, com assombro e desapontamento, havia ouvido e visto em Cartago acerca da doutrina dos eleitos. A desilusão foi total. O maniqueísmo já estava morto para ele. Mas o problema da sabedoria permanecia. Antes, nesse momento, apresentava-se com maior dramaticidade e urgência, seja pelo tempo perdido, seja pela derrota sofrida. Então aqui a gente termina o capítulo, né? O capítulo 9. Então veja bem. Agostinho, com toda a sua capacidade, ele, ainda dentro do maniqueísmo, ainda fazendo proselitismo, ainda dizendo para a mãe que ela um dia seria maniqueia, imagina a dor que isso não deve ter causado a Santa Mônica. Mesmo nessa situação, ele começou, por 3 vias diferentes, a discutir internamente com os maniqueístas, né? Propriamente com Mani, né? Primeiro, do ponto de vista científico, nós já vimos aqui o argumento da criação do universo, da cosmogonia, e também porque, enfim, todas as doutrinas que têm uma cosmogonia, tem também uma cosmologia, porque é impossível você ter uma cosmogonia sem ter uma cosmologia. Se você explica a criação do universo, você tem que explicar o funcionamento dele.
como a gente vê, né? Como os nossos olhos veem, né? Certo? Então, ele aprendia astronomia como ciência normal e via que as explicações da cosmologia maniqueia não batia com as observações da astronomia científica verdadeira, com o que os olhos viam. Né? Também tinha o argumento escriturístico. Né? Os maniqueus diziam que todas as referências do Novo Testamento em relação ao Velho eram falsas, foram incluídas no Novo Testamento original, mas não apresentavam nenhuma prova de que existisse um Novo Testamento original sem essas referências. Não havia texto, não havia referência bibliográfica, né, para que essa afirmação fosse verificada. Que dê então a versão do Novo Testamento sem essas interpolações em relação ao Velho Testamento. Né? E depois vinha o argumento da dualidade metafísica, dos dois deuses. Né? E agora, finalmente, em Roma, ele teve um contato com a vida diária e pessoal, não só dos ouvintes, mas também dos eleitos. Não só dos eleitos, mas também de um bispo. Ele viveu com esse pessoal na mesma casa, né? num mosteiro. E aí ele percebeu todo o maniqueísmo, até os costumes pessoais de cada um, o jeito de tratar as coisas, e viu como eram falsos esses homens. Né? Como eram falsos esses homens. Bom, aí não sobrou mais nada para Santo Agostinho, né? Do maniqueísmo. Ele, mesmo sendo um ouvinte, ele chegou a conhecer todo o maniqueísmo. E aí não dava mais para Santo Agostinho continuar, né, nessa via. Né? Mas ainda ele não se aproximará da Igreja Católica. Nós vamos ver agora no próximo capítulo, que eu não vou ler aqui, mas vamos ler na próxima segunda, se Deus quiser, a grande crise de Santo Agostinho. Né? Aqui a terra se retirou dos pés dele. Né? Ele perdeu toda a estrutura, digamos assim, psicológica. Né? Ele vai ter uma grande, enfim, uma fase de uma crise muito grande aqui agora, né? Que nós vamos ver no próximo capítulo, tá certo? Capítulo 10, se Deus quiser, na segunda-feira. E eu paro aqui a minha leitura, meus comentários, para ouvir, se houver, os comentários e observação de vocês. Oi, professor. Sim, Márcio. Bom, como eu havia dito, né, na aula anterior, o fracasso, a decepção, aquele raciocínio básico de perceber as incoerências, as faltas de sentido, de lógica, junto com a observação do comportamento daqueles que professam a coisa realmente, né, e bem feita, porque tem que basear naquele de quem se comporta realmente conforme a doutrina, né, que pode pegar aqueles maus praticantes. Mas observando tudo isso, ele já dá um exemplo de como é que se
desmascara e como é que se sai e se abandona uma porcaria desse maniqueísmo aí, né? E interessante também que tem vários santos patronos dos fracassados, decepcionados. Entre eles tem São Vicente de Paulo e São Bento. E vários outros também, muitos inclusive dos padres do deserto eram assim, porque eles se decepcionavam, viam como a coisa não funcionava, que aquilo era pura vaidade, pura besteira, e se voltavam realmente para aquilo que era realmente interessante, né? E o interessante aí também do comportamento de Santo Agostinho é que ele não agiu como uma mocinha fresca e vaidosa, né, ganhando aplausos, mas como uma pessoa que raciocinou, né, porque ele é uma pessoa inteligente, raciocinou, observou, né, e tirou suas conclusões e vai tomar as atitudes devidas, né. Então está aí uma pista para nós, né, caso o senhor queira falar mais sobre isso. Certamente. É aquele negócio que a gente fala, né? A gente procura imitar nos santos aquilo que pode ser imitável, né? Porque tem coisas dos santos que não dá para imitar, né? Então essa é mais uma das coisas que a gente pode tentar imitar, né? De Santo Agostinho, né? É aquele momento de veracidade, né? De você se confrontar com todo aquele corpo doutrinal, né? Em que você acreditou e agora, tendo todas as razões para abandonar aquele corpo doutrinal e procurar outro caminho, embora esse outro caminho ainda não seja claro, você decide abandonar tudo, ficar sem nenhuma referência, não é? Para procurar manter, sustentar essa integridade interior que você teve para chegar às conclusões devidas, né? Então, essa é uma parte duríssima para todos nós, né? Quando a gente observa, né? Que aquilo tudo que a gente acreditava ser verdadeiro se desmorona na nossa frente, a gente vê todos os caquinhos daquele monumento que a gente tinha construído na nossa cabeça e a gente se pergunta para onde a gente vai, né? Tá certo? Que direção tomar, né? Precisa de muita força interior para fazer isso, né? Muita força interior, né? Eu creio que todos nós, né, que chegamos por vários caminhos, né, a igreja tradicional, nós passamos por algo parecido, né, guardadas as devidas proporções, com o que Santo Agostinho passou, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente acreditava ser. Por exemplo, só para manter a historinha dentro da nossa igreja e dentro do nosso tempo, né? O caminho de um católico modernista em direção à igreja tradicional é um caminho parecido com esse de Santo Agostinho, né? De se libertar do maniqueísmo e encontrar uma outra coisa, né? Ou seja, nós tivemos que quebrar muitas coisas dentro de nós, né? Muitas falsas crenças, e para encontrar a igreja tradicional, a igreja de sempre, né? Muitos preconceitos. Nós tivemos que abandonar, não nos iludamos, né? Porque aqui tem uma dificuldade a mais. Nós tivemos que abandonar muitos amigos, muitas pessoas que a gente gostava, muitos relacionamentos pessoais também. Mas, sobretudo, muitas crenças, muitas falsas crenças. Nós tivemos que abandonar muitas historinhas bonitas que nós gostávamos dela, mas falsas, não é?
Todos nós passamos por isso, né? Em um momento ou outro da vida, né? Em vários níveis, né? Do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, né? Nos desvencilhar daqueles ranços, né? Que existem dentro de nós da filosofia moderna, né? Da ciência moderna. Então, assim, essa dificuldade de Santo Agostinho é uma dificuldade muito presente na nossa vida hoje, né? Muito presente. Esse caminho de Santo Agostinho é um caminho que, de certa forma, nós todos trilhamos, né, ao longo da nossa vida. Tá certo? E é até um tema mais ou menos constante nas nossas discussões matinais, né? Esse caminho, né? De nos desvencilhar de todo o lixo que nós acumulamos ao longo dessas décadas terríveis, né? Das últimas décadas do século XX e das 2 décadas do século XXI, né? Muito parecido, né? E parecido, inclusive em relação ao maniqueísmo que hoje impera na humanidade, né? Então Santo Agostinho é de fato um exemplo e um guia para nós, um guia, né? De como sair da lama, né? E pelo menos andar em solo firme, né? Depois de sair da lama. Enfim, por isso ele é tão atual, né? Volto a dizer, né? Da atualidade de Santo Agostinho. Né? Duas coisas me chamaram a atenção aqui na leitura de hoje, professor. Uma é quando se fala porque hoje, por coincidência, né, hoje é Natividade, né, Vigília da Natividade de São João Batista. E aí a epístola é justamente tirada do profeta Jeremias e falando já, prevendo a vinda de São João Batista. Desse que foi o precursor. Né? Isso. E a outra coisa eu esqueci o que é que eu ia falar. Mas eu posso falar. Deixa eu falar enquanto eu vejo. Rapidão aqui, professor, que me fez lembrar também essa outra passagem ali do negócio do Antigo Testamento e Novo Testamento, que nas paróquias modernas, vamos dizer assim, né? Tem aquela. Já ouvi uns padres falando, não, porque o Deus do Antigo Testamento era vingativo, mas o Novo Testamento é um Deus bondoso. Isso é maniqueu, ué. Isso é maniqueísmo, É a gnose aí, ó, dentro das paróquias. Ué, exatamente. Você gosta, hein? A própria teoria daquele louco lá da Idade Média. Qual deles? Acho que é Fiore, né? Joaquim de Fiore. É um deles. Que tinha a era do Deus vingativo, a era do Deus bom e depois a era do Espírito Santo, que é a era do amor. Isso é puro maniqueísmo introduzido dentro da igreja. Pois é. E quantos são hoje seguidores do Fiore? Pois é. Da religião da esperança, da paz, do amor. É desse jeito. Não. A gente tá pisando nesse chão assim, meio encharcado, e tipo assim, pode cavar meio metro aqui que brota água. Meu caro, esse negócio da igreja do amor, agora é a era do Espírito Santo, né? Esse louco aí, esse Fiore, se eu não estou enganado é ele previu inclusive o início da era do Espírito Santo. 1269, sei lá, alguma coisa assim. Precursor dos carismáticos, será? Pode crer, meu caro. Isso aí não tem dúvida. Os carismáticos são esse pessoal, né? Enfim, que eles separam a Trindade, inclusive historicamente. É uma coisa mais maluca que existe. Eles pegam a história e separam a Trindade, né? Porque agora nós não estamos nem na era do Pai, nem na era do Filho, mas na era do Espírito Santo. Que lindo, hein? Essas celebrações, né, da descida do Espírito Santo, né, de Pentecostes, tem muito disso, né? A ideia própria, inclusive, do novo Pentecostes,
que os modernistas gostam de caracterizar o Concílio Vaticano II, né? É isso, né? Quer dizer, é você separar a Trindade. Historicamente, essa é a coisa mais louca que existe na face da Terra, né? É que você imagina que a Trindade, ela é uma espécie de... Quer dizer, eles decidiram lá entre eles, entre as três pessoas, falaram assim, olha, historicamente nós vamos agir diferente, cada um de nós vai agir num determinado momento na humanidade. Os outros dois vão ficar quietinhos. As outras duas pessoas vão ficar quietinhas. Então, essa é uma visão mecanicista da Trindade, né? Cada pessoa, em determinado tempo, fala assim, ó, cala a boca as duas, agora eu vou falar. Aí vai falando assim no tempo, né? Como se Deus, do Antigo Testamento, não fosse o Deus uno e trino. Como se na época do Filho também não fosse uno e trino. Era uma então é uma visão mecanicista da Santíssima Trindade, né? Então, na Igreja Moderna, a gente vê isso claramente, né? Por isso, por exemplo, que os padres têm os padres modernistas têm uma ojeriza da ideia do inferno, né? Porque, poxa, nós estamos na era do amor, cara. Que Deus que vai mandar uma alma para o inferno? É o amor, a misericórdia de Deus sem a justiça, né? Porque a Trindade foi mecanicizada, né? Agora é só o amor, gente. Agora acabou aquela justiça do Velho Testamento. Acabou o Deus irado, né? A ira de Deus desapareceu, né? Porque como Deus pode ser irado, né? Isso é uma loucura, Márcio. Isso é uma loucura. Isso é maniqueu. Você veja, é uma ideia maniqueia introduzida na nossa igreja, né? Exato. O maniqueísmo esteja convosco, ele está no meio de nós, exatamente. Proclamação de heresias uma atrás da outra, exatamente. Segundo Manes, aí vai. É desse jeito. E o Costa falou assim do trajeto, né, das crenças lá da igreja modernista para a tradicional, né? E tem aquela coisa também, muitas vezes a pessoa ela leva aquele rio que você explicou da outra rio vez, cárcico. Isso, dentro de si. Ou seja, ela sai do maniqueísmo, mas o maniqueísmo não sai dela. Isso. Às vezes a gente vê, igual aquelas crônicas da catequese, né? Que a gente vai falar alguma coisa lá, a gente vê, o pessoal ainda está encharcado de liberalismo e de feminismo, né? Cada qual segundo a sua própria conveniência. Igual eu falei, eu tinha previsto, pessoal, olha, eu vou falar sobre os deveres de Estado na próxima aula, e eu vou ver muita gente rebolando na cadeira. Dever de Estado. Foi um sambão, foi um pagodão. Nossa, dever de Estado é uma coisa. Quando eu fiquei sabendo que você ia falar, eu falei, nossa, coitado do Márcio. Aquele resumido, né? Ninguém falei uma coisa muito grande assim, não. É aquele resumo que tem no final da controvérsia católica, da controvérsia católica, não, do doutrina católica do São Roberto, que foi acrescentado, né, do Antônio Macedo, do Grão Pará, escrito em 1875, né, que, claro, é uma coisa sempre válida, mas para certas pessoas assim, foi tipo, né, como se estivesse testemunhando uma explosão nuclear. Vai ser isso. Você vê, nós vimos aqui no Mosteiro Maniqueísta como é que eles encaram o dever de Estado. Não é? O dever de Estado dos monges, dos maniqueístas. Pois é. E aí tem outra observação a fazer. A gente tem que, para as pessoas não, inclusive, porque uma obra do capeta é fazer a gente prestar muita atenção nos maus cristãos, que inclusive até o próprio Santo Agostinho, naquele livro, né, da Catequese dos Rudes, ele coloca muito isso, né, que a gente precisa dar o bom testemunho para justamente não fazer com que as pessoas desfaleçam nessa caminhada delas da fé e acabem chutando balde, né, largando tudo para lá. Eu estava inclusive lendo ontem uma passagem de São Francisco, que ele falou assim, São Francisco de Assis, né, virou para o irmão dele e falou assim, vamos fazer uma pregação
na cidadezinha lá na vila. Vamos, então vamos lá. E eles foram saindo e andando calmamente, a cidade não era muito grande, eles atravessaram a cidadezinha andando de modo assim, né, eles sempre, os dois juntos, chegaram no finalzinho da cidade, vamos voltar. Aí o irmão, olhando aquilo meio estranho, voltaram para cá, pro lugar onde eles estavam morando lá, e assim, irmão Francisco, a gente não ia fazer uma pregação do evangelho, então assim, olha, você não quer uma pregação melhor do que dois monges vestidos do seu hábito, andando de modo modesto, calmamente, bem compenetrados, só a nossa presença ali já de bom comportamento já é uma pregação, você não acha? E aí que ele emendou aquela, né? Prega o evangelho a todas as criaturas, se necessário, usem palavras. Então, assim, a gente tem que dar esse bom exemplo, porque senão a gente vai ficar igual os monges lá do mosteiro maniqueísta, né? Que a boca fala uma espécie de farisaísmo prático, né? Faz uma coisa, mas a vida familiar, prática, social, profissional nossa, né? É uma coisa apartada e completamente diferente daqui. Exatamente. O Chesterton deu um testemunho de quando ele estava próximo da conversão à Igreja Católica. Ele dizia assim: quando eu estava nessa situação, nenhum argumento protestante me atingia mais. Porque ele veio do protestantismo, né, da Igreja Anglicana. Existe só alguma coisa que me atingia nesse meu caminho, que me parava na direção da Igreja Católica, era o comportamento e o testemunho dos maus católicos. O Chesterton fala isso com todas as letras. Os inimigos da igreja já não mais o atingiam. Mas os seus irmãos católicos, maus católicos, o atingiam frontalmente. Né? Comportamentos, argumentos, discussões, forma de discussão, tudo isso o atingia muito. Então, assim, é isso mesmo, é isso que você falou. Se nós queremos mudar alguma coisa, nós temos que dar o exemplo. Integralmente. Quer dizer, nós temos que nos mostrar aos católicos como bons exemplos. Né? Se precisar, a gente usa a palavra como você enfatizou aí, que São Francisco dizia. Né? É isso mesmo. São os deveres de Estado. Né? Quer dizer, paciência, né? Gentileza ao falar, né? O próprio jeito de você se portar, o próprio jeito de você se expressar fisicamente, enfim, tudo isso, né? Tudo isso compõe um exterior de uma vida espiritual minimamente decente, né? Exatamente isso. Professor, Sim, Cristina. Ontem nós estávamos falando sobre, pelo menos eu falei sobre a questão do conhecimento, e eu estava, essa busca de Santo Agostinho, eu vejo como que construiu a nossa fé sobre vários aspectos, né? A produção dele é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Interpretação da Bíblia, tudo, né? Confissões. Mas aí, professor, eu estava pensando, assim, na condução que feito com os estudos que a gente faz. Você sabe que eu estava, assim, hoje eu acho que tem duas coisas importantes. Uma é conhecer verdadeiramente as coisas da igreja por meio dos grandes padres, né? Até a patrística, escolástica, patrística e o tomismo. O resto é só desconstruir. Sim. É só, assim, é como se eu tenho feito com o Gênesis, né? Porque quando eu vejo o Márcio falando da catequese,
eu fico imaginando assim, eu não sei como é que ele consegue dar aula, porque as Também pessoas não. não. Sim. Hoje, se você falar para uma pessoa sentar corretamente numa cadeira, é capaz dela ter um treco, É. né? Isso é o elementar. É, outro dia eu estava assistindo um filme, assim, bobo, e a professora falou com a criança assim, assenta direito, quem assenta torto não aprende direito. Eu já ouvi isso no grupo escolar. Então, eu imagino o Márcio falando de deveres de Estado, porque, assim, se não tiver alguém anteriormente que, fora do mundo, né, chegue para um casal e desmistifique o feminismo, não é? Fale que isso é uma construção. Se ele fala que a mulher tem que fazer isso ou tem que fazer, o povo morre, não é? Eu tô até pensando aqui em curso de noivos, né? Porque, então, o que claro que é muito importante toda essa escola que surgiu no Brasil de estudo de clássicos, porque sem isso não dá também, né, professor? Não. Se você não conhece os fundamentos da cultura, tá difícil, fica difícil, Fica. né? Você tem que conhecer um pouquinho de arte liberal, isso, um pouquinho não, tem que conhecer. Agora, existe um senso comum, uma massa que precisa de desconstrução, desmistificação, né? Essa desmistificação de que a ciência não explica nada. Ela só cria uma ilusão com base em resultados, né? Que vão falar assim, né? Derreter chumbo e modelar o chumbo é uma coisa... não estou exagerando, né? Nível muito elementar. Mas é isso. São caminhos, né, professor? Quando eu pensei nisso agora por causa mais da catequese. O que fazer para, pelo menos no âmbito católico, né, há uma necessidade de desconstruir essa parafernália que inventaram. Agora, o senhor estava falando aí da era do Espírito Santo, esse pessoal que inventou a era de Aquário, é só um dado a mais. Claro, ué. Jesus Cristo Superstar, acho que veio daí. Exatamente. É o maniqueísmo em suas várias manifestações artísticas, né? Tudo que seduz, né? Porque antigamente eles não tinham toda a nossa tecnologia para nos seduzir, né? Mas, Cristina, uma coisa interessante, né? Existe tanto trabalho a ser feito, né, para a gente, em cada um de nós, né, para que a gente se torne católico, né? Que, assim, o trabalho é muito grande, a messe é grande, né? E são poucos os operários. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe uma sequência de prioridades que a gente precisa seguir, né? Do ponto de vista da formação, por exemplo, das crianças dos pais católicos, né? Eu tenho uma grande preocupação disso, nossa associação tem também uma grande preocupação disso, né? Que é exatamente o que você falou, né? Criar as nossas crianças ao modo católico, né? Ao modo do costume, do comportamento, né? Porque se nós não habituarmos as nossas crianças a terem comportamentos dignos, não adianta nada o que a gente colocar na cabeça deles, né? Uma parte substancial na criação de filhos é a educação da vontade, né? A gente fica muito preocupado com o intelecto, que é também importante, não é? Mas a educação da vontade, o problema hoje, assim, se a gente pudesse resumir, e eu acho que você concordará comigo,
todas essas nossas observações, é que o intelecto está separado da vontade. Quando a gente fala que tem gente muito inteligente, jovens muito inteligentes, que conhece toda a obra de São Tomás de Aquino, que discute isso, etc, etc, mas não tem um comportamento ou uma vida espiritual profícua, é exatamente isso. O intelecto dele está muito desenvolvido, mas a vontade não está. Eles têm que andar junto. São os atributos superiores da alma. Então, intelecto e vontade têm que andar junto, né? Porque senão nós não teremos nem fé. Porque fé é uma coisa da vontade, parte da vontade para o intelecto. Se as duas coisas não estiverem funcionando bem, não adianta. Então, assim, esse que é o problema hoje. Existe muita coisa no intelecto que a gente precisa limpar, e existe muita coisa na vontade que a gente precisa instilar, né? Suscitar, estimular. Então, esse é o nosso problema hoje. Intelecto e vontade. O intelecto está muito desenvolvido. A vontade está raquítica. Né? Nós precisamos, enfim. E outra, a gente não vê a união dessas duas coisas para a integração da alma. A gente acha que não, a vontade é outra coisa. Porque é no âmbito da vontade que a gente está falando isso aqui tudo, né? Dever de Estado, comportamento, dignidade, sentar direito, falar de forma razoável, né? Não falar palavrão, não falar coisas chulas, não dar. Enfim. Está no âmbito da vontade, né? Mas a Ana Paula. Diga, Cristina. Eu queria completar. Só para a Ana Paula lembrar que é preciso diferenciar essa visão católica de comportamento desses manuais de comportamento. Sim, da Socila, né? Da Socila. A gentileza, porque eu às vezes estranho o script dessas grandes multinacionais para o atendimento ao público, né? Não há nenhuma naturalidade, não é? Não. Parece uma máquina. Parece uma máquina. É muito comum a gente observar essa. Olha, no âmbito acadêmico da esquerda, às vezes a gente observa essa coisa postiça, o homem sensível. Eu tenho um livro aqui, Em Busca do Homem Sensível, da Anaïs Nin, que era enfronhar aquela turma lá de Frankfurt. Então, há que se diferenciar isso, né? Claro. Agora, é muito difícil enfrentar isso, né, professor? Um homem, imagino, um homem agir feito um homem, não vai... Ele vai ser denunciado, né? Então, a gente tem ele vai ser denunciado como misógino, machista, a mulher como submissa e não sei o quê, como se determinadas coisas não fizessem parte da natureza humana e especificamente de cada gênero, né? Então é uma luta, uma luta. É mesmo. A Ana Paula queria falar? Eu quero dar 2 exemplos disso que a Cristina está falando, sem ir longe, que é o seguinte. Primeiro que e aí eu acho que ela ia ficar arrepiada se ela ficasse lá, ver naquele momento ali, em que porque o padre ele não tem dado catequese após a missa, né? Porque o que ele estava fazendo? Estava dando catequese para os pais que esperam os filhos que estão na catequese das crianças ou dos adolescentes lá, né? Ali vira um furdunço. A missa do Monsenhor Michel acontecendo lá dentro da igreja e as crianças que não estão participando da catequese e ficam completamente soltas, né? Então, um barulho danado, e o padre já pediu para que se tome cuidado com onde as crianças vão, que não pode ficar andando pelas dependências do colégio, tem
tem que dar tem que tomar conta dessas crianças ali. Tem que né? dar limite. Exatamente. Não tem. A ponto de que teve um dia, eu falei, Márcio, eu deixei um aviso com o senhorzinho que fica vendendo bala lá fora, pedi a ele para avisar o Márcio, porque o Márcio é que tem que fechar o portão ainda por cima. Então, assim, é outra peleja. Então, eu pedi a ele que avisasse o Márcio que eu ia esperá-lo no carro. Porque se o padre Jorge ficasse sabendo de como que estava o comportamento das pessoas ali, uma gritaria e tal, como que as crianças estavam dispersas, soltas, completamente soltas, isso chegasse ao ouvido deles, e se aquilo chegasse a atrapalhar a missa do Monsenhor Michel, eu não queria estar ali fazendo parte daquilo. Então eu, saída pela... Fez bem, fez bem. Eu me mandei, fui pro carro. E, felizmente, eu sempre estou com um livro na bolsa, então, tranquilo, fui pro carro. E a outra coisa é o seguinte, a dificuldade que a gente tem em estacionar aqui na porta da capelinha, né? Então, assim, por que há possibilidade de estacionarem-se 2 ou 3 carros em cima do passeio, né? Por que não prestar atenção em se deixar espaço? Porque às vezes quem chega simplesmente para o carro de qualquer jeito, ocupa um espaço que daria para mais duas pessoas estacionarem em cima. Então, você olha, não, eu olhei o meu, então, o senhor está entendendo? Eu estou falando assim, de comportamentos, a gente está falando de ser católico, né? De ter um comportamento educado, respeitoso com os outros, e coisas básicas, pequenas, que a gente não olha, entendeu? Então, por que eu que chego cedo, né, chego mais cedo, tenho a oportunidade de chegar mais cedo, eu paro o carro numa vaga que não vá, que vá manter aquelas em cima do passeio para quem chega depois. Sim. Para quem, como o senhor tem um pouco mais de dificuldade para caminhar, deixa a vaga para essas pessoas. Por que eu vou ocupar essa vaga? Eu só ocupo essa vaga quando eu sou dessas atrasadas. Eu que chego e não tenho no momento que eu chego um lugar para parar o carro ali. Então, assim, esse tipo de coisas que são pequenas, mas que a gente precisa pensar. Isso faz parte do comportamento católico, não precisa nem ir longe, não. Né? E a outra coisa que eu lembrei o que eu ia falar, é o seguinte, como que faz um contraste, devia ser, eu não sei se Santo Agostinho fala disso em algum momento do livro, das Confissões, que é assim, a falta de sofisticação de Santa Mônica, né? Então, assim, ele que tinha um intelecto excepcional, ficou procurando, até conseguir voltar para aquilo que a sua mãe estava ali desde o início, né? Então, de uma maneira tão simples, ela já tinha abarcado, encontrado... Ela nunca saiu disso, né? Que são o caso, assim, de repente, de filhos de pais lá que são lavradores, que são agricultores, né? Simples no interior, e esses filhos vão para a capital estudar, né? E se tornam doutores, né? De novo, cheios de títulos, e que os pais já... o que meu pai sabe? São ignorantes. Sabe da vida, são ignorantes, coitadinhos. Não é? Mas era isso que eu queria falar. E ele previu, inclusive, que a mãe seria maniqueia, né? Sim. Mas eu fico indignada, e quando a Cristina fala dessas coisas, eu também me sinto assim, sabe? Essas coisas me incomodam bastante. Ana Paula, eu encontrei digitalizado aqui em casa, há muitos anos, uma amiga me mostrou um livrinho que ela tinha encontrado na fazenda dos pais dela. Ela encontrou relíquia. Os pais faleceram, quando os irmãos foram arrumar lá, encontraram coisas assim do Arco da Velha. E ela, sabendo do meu interesse,
veio me mostrar um livrinho interessantíssimo chamado Uma Xícara de Chá. É um livrinho de um padre, se não me engano, redentorista de Juiz de Fora, que ele escreveu esse livrinho de boas maneiras. E eu falei, não, me empresta aqui que eu vou digitalizar. Ah, porque eu acho que até tem esse livro, mas ele é bem carinho, sabe? É coisa rara. Acho que é de virada do século. E eu fiquei fazendo hora aqui e digitalizei. Depois eu comecei a ficar com vergonha, que eu já estava muito tempo com o livro. Eu devolvi sem digitalizar ele todo. E ele é muito antigo, muito amarelado, e acaba que, às vezes eu falo assim, gente, eu vou ler aquele livrinho, depois eu falo, tá horrível, e a digitalização minha ficou toda mal feita. Eu nem sei se eu Renata. Renata falando aqui, se não foi eu, foi outro, que sabe que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou tentar achar pelo menos algum trechinho. Eu tenho certeza que vai ser assim, de muito proveito, pelo menos para a gente falar assim, nossa, como que as coisas mudaram nesse quesito. Eu falo que eu resumiria as coisas em uma expressão que a gente ouvia muito assim, quando era pequena, de cerceamento, né? Eu já falei, né? Isso não convém. A gente sabia que quando uma coisa não era conveniente, era porque não era para ser feita. Mas, como eu digo, eu peguei depois a contracultura. Essa contracultura, ela atingiu fundo as mulheres assim, minha mãe, minhas tias, essa cultura de moderna, né, da mulher ir trabalhar, não sei o que eu estou falando, mulher, porque é a mulher que educa, né, gente, para essas coisas. E aí veio o que tem. É assim, você fazia uma coisa absurda, aí alguém falava assim, o que tem? Todo mundo faz, o que tem? Né? Não tem problema nenhum. É uma coisa muito... Eu falo que, assim, eu comecei a me interessar muito pela questão do feminismo em função da destruição que eu vi perto de mim, da família, não é? Porque isso eu vi, minha mãe são 8 irmãs, das mais velhas. Minha mãe nunca trabalhou. E, no entanto, minhas tias mais novas começou no Rally, né? E depois todo mundo tem que ter mestrado, doutorado, fazer concurso, passar no concurso, ser independente. E, assim, as mulheres, e eu vi isso não só em relação à minha mãe, na família do meu marido, as mulheres que hoje estariam com 90 e tantos anos, ou já faleceram, elas totalmente perdidas, assim, totalmente frustradas. E foi muito interessante uma experiência que eu tive de quando eu estava para me aposentar e vendo aquela loucura no meu entorno, porque o envelhecimento hoje é um problema gravíssimo, né? Ninguém pode envelhecer mais. E isso no ambiente institucional, ele é muito presente. E como é que você observa? As pessoas começam a mudar fisicamente, não é? Os homens vão pintando o cabelo, e aí começa a ter a separação, as pessoas se separam, se divorciam, aquele fim de carreira mexe com a pessoa e ela começa a fazer alteração física no sentido de pôr franjinha no cabelo, usar mini saia. Eu olhava aquelas coisas e falava, Jesus sacramentado, vê lá se eu vou entrar numa dessa. Plástica também, né? Plástica, a coisa vai tomando uma dimensão, uma coisa horrorosa. E eu ficava observando isso. Eu resolvi, falei, não, eu quero um lugar calmo para mim, eu vou bordar. Entrei numa escola de bordado de excelência, a gente acabou formando memorial. Estou contando isso tudo por quê? Porque lá eu observei a mesma coisa. Pessoas com uma vida excepcional, donas de casa,
aquele tipo de mulher que eu tinha, assim, grande admiração, tenho grande admiração. Elas passaram a vida inteira cuidando da família, mulheres mais velhas, uma ou outra ali com uma formação, uma ou outra mais nova, mas, assim, em linhas gerais, aquele olho, eu chamo de olho gordo para a própria vida, aquele amor pela casa, assim, pela família, pelos netos, e cada uma contando um caso. Eu falava que aquilo para mim me encantava de uma quantidade muito grande, assim, eu comecei a aprender onde é que estavam as boas lojas, porque isso acaba, né? Eu tinha isso na minha infância, depois desapareceu. E as melhores receitas, e uma coisa. Então, assim, um mundo espetacular que já tinha desaparecido da minha vida, porque eu virei uma executiva, né? Eu era uma executiva, eu era uma self-made man do serviço público. Então, mas veja, o que eu estranhava é porque desfazer disso, com esse discurso assim, vou dar um exemplo bem, bem boboca. Se caísse na mesa um assunto sobre, assim, meu sobrinho é gay, todo mundo fala assim, o que tem? Todo mundo tem que fazer o que quiser, e não sei o que, tererê. Se alguém falasse assim de Deus, Deus é uma energia, cada um tem o seu Deus. E assim, ninguém com coragem de falar que era católico. Aí uma fala assim, eu sou espírita, isso as pessoas têm coragem. Então, assim, essa modernidade, ela atingiu de uma maneira dramática. E eu estou falando não da minha geração, da geração da minha mãe, no sentido de destruir essas mulheres. Elas foram destruídas porque aquelas que não se libertaram, porque essa é a palavra, tem que se libertar. Eu ouvi isso tanto quando eu era mais nova. As que não se libertaram e não foram trabalhar passaram a vida inteira lamentando e contando casos assim, eu era tão boa aluna, não sei o quê, e culpando o marido, né? O pobre, coitado do marido, teve que aguentar a vida inteira ser recriminado porque não deixou a mulher trabalhar, porque não isso, aquilo. E eu fico assim, não adianta eu falar, mas eu falava assim, você acha que você dava conta de enfrentar o que eu enfrentei? Porque há uma ilusão muito grande em relação a essa questão da vida profissional. A vida profissional é um inferno. É um inferno. O Chesterton acertou em cheio quando ele disse que você sai da, digamos, não sei dizer essa palavra, subordinação do seu marido, para se subordinar a um chefe, ou pior, a outra mulher. Aí é um inferno. Aí a mulher chefe, você pode desistir. Apesar de que eu fui muitos anos, mas eu sempre fui boa. Então é isso, eu acho que eu já complementei demais aí, né, professor? Não, tá ótimo. Nossa Senhora. Isso aí é bom demais, essa discussão. Não sei se a Ana Paula quer comentar. Só mesmo para dizer que concordo com ela, mulher chefe é dose para dela. Pois é, esse é um retrato da modernidade, né? Nua e crua. E mostra, toda vez que a Cristina fala isso, eu fico, enquanto ela fala, eu fico pensando, refletindo, o quão será difícil para nós que encontramos a tradição da igreja educar as futuras gerações, as nossas crianças hoje, né? Para voltar a instituir essas práticas no mundo, né? Ou pelo menos na nossa família, né? O quão difícil será, qual a luta que nós temos que travar com o mundo, sobretudo as mulheres, né? As mulheres que optarem por ficar cuidando da casa, da criação dos filhos, né? De fazer o homeschooling, o quanto elas terão que sofrer nesse mundo,
para a gente tentar reconstituir minimamente, em pequenas comunidades, na própria família, esse modo de vida que nós perdemos completamente, né? E a Cristina está certíssima em identificar que a geração que perdeu isso foi a geração anterior à minha e à dela, né? Foi a geração do pós-guerra. Foi no pós-guerra que tudo isso se aglutinou, que todas as coisas que estavam se desenvolvendo se aglutinou, e que essa geração tem um nome, né? Para essa geração, eu acho que é boomer, né? Baby boomer? É o boomer. Mas baby, acho que já é a nossa, professor. Ah, é? É dos anos 60. Não, tá. Nós somos filhos dos anteriores, né? O Renato, que é da área de consumo, que ele sabe, é de 1945 a 60. E essa é a geração anterior aos boomers. É isso? Essa é o baby boomer. Ah, tá. 1945 a 1960. Tá. Então é esse mesmo. É nós, Cristina, é nós. É nós. Então. A geração da minha mãe, professor, eu falo que é a geração frustrada. Ela foi destruída. Isso. É a geração silenciosa. O Renato sabe esse trem todo. Não, Renata é Renata. Chama geração silenciosa. Ô professor, desculpa, já que eu entrei, eu vou complementar. Sim. Você sabe o susto que eu tomei quando eu conheci o Renato, por ele ser de um bairro muito tradicional? De novo, eu achei que eu ia achar isso lá. Porque, assim, eu falava, gente, o mundo tem que ter sobrado alguma coisa. O senhor sabe que eu conversando, assim, com as mulheres na região e tal, e elas questionando as coisas, sabe de onde que elas conseguiam apoio para ser mais revoltado? Na paróquia, o padre. Nossa. O padre. Ave Maria, só isso que eu queria falar. É a geração dos meus pais, é a geração silenciosa, e nós somos os baby boomers. Pois é, então, você identificou bem, quer dizer, nós já somos uma segunda geração já pervertida, completamente pervertida, né? Tudo aglutinou e explodiu, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, né? As consequências, a Segunda Guerra foi uma guerra terrível, né? Pela crueldade, pela quantidade de mortos, pelo sacrifício humano, né? E também pelos resultados políticos, geopolíticos que ela teve. Mas esse resultado cultural foi uma coisa absolutamente aterrorizante, né? E foi exatamente, inclusive para a igreja, né? Porque foi a sucessão apostólica na igreja de um papa que viveu a Segunda Guerra, né? Pio XII, né? Pio XII morreu em 58, né? E foi exatamente esse ponto, né? Que foi um ponto de inflexão da igreja, né? Então tudo ocorreu realmente assim, tudo se aglutinou. Não é que a fonte das coisas tenha sido nessa época, mas tudo se aglutinou nessa época, né? Contra nós. E você está certa. A igreja foi um instrumento para que tudo mudasse, para que as pessoas se sentissem livres para fazer o que quer, etc. Os padres, sim, os padres, né? Porque ninguém tem a capilaridade que a igreja tem, né, Cristina? E eu estou falando disso, eu estou falando de uma coisa muito grave, assim. Eu estou falando de destruição de famílias, destruição de vidas, destruição não é da moralidade, porque você não pode falar moralidade hoje, porque as pessoas caem para moralismo, como se fosse a pior coisa do mundo, né? Vivam sem moralidade,
e vocês vão ver que beleza que é a vida, né? Sua moralidade. Quando eu falo disso, o que sempre me chamou a atenção é como que eu convivi com pessoas destruídas, perdidas, precisando de enfrentar essas vicissitudes da vida. Às vezes um mau casamento, às vezes essa frustração de que o mundo mudou e você não se enquadra, não é? E a vida foi destruída, foi muito sofrimento. Esses padres, eles não têm noção do que do quanto eles seriam necessários nessa, digamos, resistência a essa mentirada, a essa loucura, não é? Para que pessoas não sofressem, não perdessem tudo, não é? Então foi assim, eu lembro muito do professor Olavo falar do entorno dele, de gente sofrendo, de gente assim, ele falava, só pobre coitado, né? Mas esses pobres coitados, o que é isso? É essa quebra de um cerceamento de comportamento, porque quando a Ana Paula me fala, né, desse comportamento externo, o cerne disso o eu. Quando você não educa um filho e acha que o seu filho pode fazer o que ele quiser e você não tem ordem na sua cabeça, eu até, professor, eu já comentei com o senhor, hoje em dia você não consegue conversar com um adulto sem que ele dê uma precedência na conversa. Se você está entre crianças, eu falo isso até na minha família. Você está com adultos que têm filhos. O filho não sabe respeitar que a conversa é entre adultos. Se você não põe essa hierarquia, as crianças elas vão achar que elas sempre são as mais importantes o tempo inteiro. Olha, ninguém luta contra isso, não tem solução para isso, não. Não. Não é? Se você não fala com uma pessoa que ela não tem vez, olha, aqui não é a sua vez. Não está na sua hora. Não é? E agora é o que eu falo. Antes, essa ordem existia até no grupo escolar. Então, o pai e a mãe contavam com isso. O professor, eu não sei se eu estou estendendo demais, mas você sabe que o maior susto que eu levei foi na escola dos meus filhos. Eu ver que eu tive que me sujeitar à professora falando assim, não, porque você tem que fazer um combinado. Te chama na escola para falar como é que as crianças estão, não sei o quê, e fala, não fez um para casa. Não, é um combinado, a gente abaixa. Pelo amor de Deus, professor. O combinado é difícil demais, né? Já mudei de assunto aí 10 vezes, né? Não, mas é isso mesmo. A situação é gravíssima e você está certíssima. Que é o seguinte: na destruição da sociedade, a igreja, pelo seu comportamento, a partir do Concílio Vaticano II, tem uma responsabilidade imensa nessa destruição. A igreja, com a sua capilaridade, com a sua importância, que ela mantinha ainda na década de 60, ela poderia ter evitado muita coisa que aconteceu. Ela é partícipe, né? A igreja, enquanto seus prelados, né? Ela é partícipe dessa confusão geral. Certamente, é gravíssimo. Essa geração, né? Que nasceu aí na década de 50 e 60, que hoje está morrendo num completo desespero. Pessoas mais velhas estão morrendo num completo desespero. Né? São raras as pessoas que mantiveram de alguma forma a sua fé, a fé da sua família. E quem não mantém é muito triste de ver, né? Os escombros que toda essa cultura, toda essa
esse lixo filosófico, religioso, né? A invasão das religiões orientais no mundo, né? A sobrevida que o espiritismo teve no Brasil, né? Isso tudo fez um profundo mal, né? E tem até hoje, né? Um profundo mal para as almas. E ver uma pessoa dessa se aproximar do fim da vida é uma coisa muito, muito triste. Muito, muito triste, né? De fato, é uma situação absolutamente lamentável. E hoje, como a gente envelhece, a gente tem mais contato com as pessoas da nossa idade, né? Eu vejo isso claramente, né? O desespero que as pessoas que estão se aproximando da morte têm, né? O medo, o terror, a incerteza. É uma coisa absurda. Absurda. Sem dúvida nenhuma. Pois bem, nosso papo hoje foi bom, hein? Muito bom. Vê como é que Santo Agostinho nos solta a língua, né? Mais alguma observação? Então, nós estamos então aqui no capítulo 10, para iniciar a leitura do capítulo 10, página 105, que nós começaremos a ler, se Deus quiser, na segunda-feira, né? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, certo? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, uma santa festa do Santo Precursor, São João Batista. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.